Boa noite, pessoal. Bom, tô dando uma passada rápida aqui para responder algumas perguntas, comentar sobre o que vai chegando, né? Lembrando sempre, não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, nem guru de ninguém. Isso não é da boca para fora, realmente eu não sou. As coisas que eu tento explicar ou conversar aqui é só bate-papo. Então eu vou deixar aqui, tô fazendo ao vivo aqui, mas não avisei ninguém, como sempre, né? Não dá tempo. Então eu consigo encaixar dentro dos meus horários. E eu pego as perguntas que vão chegando ao longo da semana ou ao longo dos dias e vou tentando responder. O meu foco maior, às vezes, para responder, por isso que às vezes eu demoro para responder algumas coisas que a pessoa pergunta, que é o grupo que eu ensino, né, de praticantes, da galera que pratica, que é um grupo mais fechado. Tá lá, né? Tem o link ali na bio do grupo do que eu faço, do que eu tento transmitir, que são práticas internas, espiritualistas, e não de uma tradição específica. Então chegaram algumas perguntas, vou tentar fazer de trás para frente, o que der tempo agora, porque eu preciso sair daqui a pouco, mas tentar responder algumas coisas, se der tempo essa semana eu acabo de responder o restante, tá bom? Então aqui é o que eu consigo responder aberto a público, e lembrando sempre, né, de novo, eu não sou mestre de ninguém, não sou guru de ninguém, muito menos dono da verdade, né? Na verdade, eu queria conhecer alguém que tivesse toda a verdade, ou que fosse perfeito. Então se alguém atingir o estado em que está perfeito, ou que saiba tudo, me ensina, eu também preciso de aprender, né? Então acho que perfeição total é só a unidade, e a unidade que pode ser dita não é a verdadeira unidade, né? Parafraseando aí Lao Tse, que falava que o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então as coisas que a gente tenta transmitir, ainda mais hoje em dia, tem que tomar um certo cuidado, sim, em relação a mim, que estou falando aqui com vocês. Então ninguém tem que acreditar em nada do que eu falo, tem que testar, estudar principalmente, né, e praticar alguma coisa para vivenciar, ou pelo menos tentar sentir alguma coisa que faça mais sentido além do que eu estou falando. Então depende muito da experiência de cada um, né? Sempre que a gente busca ajuda da espiritualidade de forma geral, a gente está buscando ajuda de todas as coisas. Porque se a gente fala que Deus é tudo e todas as coisas, né? Se Ele é presente em tudo e todas as coisas ao mesmo tempo, então a gente entende que seja uma pessoa encarnada ou desencarnada é uma parte de Deus. E começa toda a ajuda espiritual que a gente recebe pelo respeito. Estava comentando isso agora há pouco com um grupo que a gente pratica meditação junto. Então ali a gente conversa algumas coisinhas e a gente estava mencionando sobre isso. Estava conversando com o pessoal e falando essa questão do respeito e confiança, né? Se a gente não tem respeito por quem a gente pede ajuda, a confiança vai embora. Se a gente tem confiança, mas não tem respeito, a confiança da pessoa em você não vai existir, porque não existe respeito. Então tudo começa pelo respeito, né? Tudo começa pelo respeito. E quem desrespeita espiritualmente o outro está desrespeitando uma parte de si mesmo. E ainda por cima, né? Como é que a gente pode receber uma ajuda que a gente não está ali para receber? Então sempre que a gente vai buscar uma ajuda espiritual, e de novo, não sou dono da verdade, a primeira coisa que começa é que todos os mestres de todas as tradições, principalmente uma pessoa que eu admiro até hoje, que para mim é exemplo de vida, que é o Chico Xavier, falava muito disso, de humildade, né? Mas como é que a gente vai saber se a gente é humilde ou não, né? Eu não sei se eu sou ou se eu não sou. Porque algumas pessoas me julgam de arrogante, de vaidoso, por causa das coisas que eu comento aqui, ou pelo que eu não comento. Então, de qualquer forma, a gente vai ser julgado e criticado. Se pelo menos o julgamento fosse usado como um filtro, né, o respeito continuaria, mas as pessoas às vezes desrespeitam por não acreditarem e nem tentarem, né, realizar. Então a gente tem que respeitar o caminho das pessoas. Por exemplo, como é que eu vou criticar? Eu gosto mais de linha oriental porque é o que eu pratico hoje em dia. Eu sempre tive afinidade desde cedo, né, sempre gostei desse assunto. Então, para mim, praticar linhas budistas, taoístas, principalmente alquímicas, que você tem como praticar no seu corpo, né? Práticas de yoga, eu sempre gostei disso, então sempre foi a minha afinidade. Mas eu vou criticar alguém que é evangélico, eu vou criticar alguém que é do candomblé, eu vou criticar alguém que é do umbanda, que eu também sou de certa forma, de todas essas coisas. Porque se a gente fala que Deus está em tudo e todas as coisas, não importa a forma como a gente usa o aparato, a ferramenta aqui na Terra. A questão é estar usando para você se melhorar, na verdade, parafraseando Sócrates, né, a gente recordar o que esqueceu, se a gente está buscando a gente recordar aquilo que está faltando, ou se a gente está assim, se enfiando no buraco mais profundo de apego, de animismo, de ilusão, né? Então muita gente vem buscar, e as perguntas que chegaram essa semana respondendo, já respondi algumas agora aí nessa introdução, tentando explicar algumas coisas. E aqui, desculpa ter que olhar o horário, mas eu tenho que sair daqui a pouquinho. Só que eu prefiro conversar ao vivo, porque se eu falar besteira, está gravado ao vivo. Então não tem por que ficar mentindo para os outros, ficar criando ilusão, não. Aqui é só um bate-papo mesmo entre pessoas afins do mesmo interesse, que é conhecimento espiritualista e não dogmático. Não que dogma tenha algo errado. Dogma, que nem dogma da alta magia, essas coisas. Dogma, nesse sentido,
é positivo. Mas tem um outro dogma que o pessoal às vezes conversa comigo, que não tem a ver com a palavra do dicionário, né? Que é uma forma de impor algo à pessoa, de doutrinar a pessoa por imposição. Esse tipo de dogma não é bom, mas isso não é exatamente um dogma, né? Aí a pessoa está sendo imposta, ela está sendo meio que estuprada mentalmente para se tornar condicionada a algo. Não tem muito o que fazer nesse sentido, cada um busca o que lhe cabe, né? Bom, perguntaram, e eu vou explicar isso por cima, porque na verdade tem bastante material sobre isso, eu expliquei para a pessoa, no particular eu não lembro se foi o Roger, se foi o Fábio, quem que perguntou isso? Hoje, inclusive. Por isso que eu vou responder de trás para frente, porque está mais fresco aqui. Perguntou a diferença entre Tai Chi Chuan, né, Tai Chi Chuan, e Qigong, Qigong. Então, Qigong ou Qigong é só palavra, tá? Pinyin. Tem nada a ver, é de língua chinesa. Qigong ou Qigong é você trabalhar a energia, é o tempo e esforço que você usa para trabalhar, desenvolver a energia, né? Qigong. Então, aí tem explicações que eu não vou dar aqui porque são mais técnicas, não tem isso. Daí tá na internet, vocês podem pesquisar. E Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan, cada um pronuncia de um jeito. Tai Chi Chuan, que fala aqui no Brasil, né, que é mais conhecido, é uma forma de arte marcial que hoje em dia, pelo menos da maior parte dos praticantes, não se desenvolve mais a parte marcial. Então foi adaptada ao longo das gerações para cuidar mais da saúde das pessoas. O que eu escutei, e é uma frase que eu concordo, há muito tempo atrás, eu não lembro quem que me falou isso, ou se eu li em algum lugar, já não me recordo mais, que fala que não existe Tai Chi, né, o Tai Chi Chuan, não existe Tai Chi sem Qigong. Qigong é uma forma de conduzir energia por dentro do corpo, faz parte de prática interna. Então quando eu vou instruir as pessoas dentro de práticas internas, do que eu ensino, é tudo baseado no Qigong. Porque a alquimia interna, seja taoísta, budista e yogi, ela é baseada nisso também. Dentro do hinduísmo é a yoga. Yoga e Qigong, basicamente a mesma coisa, com fórmulas distintas. E não me apedrejem, tá? Estou simplificando aqui de uma forma mais leiga. Você tem muitas ramificações. Só de Qigong deve ter mais de 4.000, 5.000 técnicas, entre ramificações de centenas de famílias pelo mundo. Assim como a yoga foi ramificada também, e a gente tem os pilares principais, né? As 5 yogas principais, as técnicas de Qigong são as mais importantes. Isso está dentro da alquimia. O Tai Chi ele foi desenvolvido como uma forma marcial. A mesma coisa que a gente tem no Shaolin Norte, os Katis, ou Shaolin Sul, ou qualquer outra técnica de Shaolin. Você tem os Katis, tem as formas que você tem que aprender. Formas. Para você desenvolver aqueles recursos marciais. E claro, né? Sempre que a gente está desenvolvendo uma arte interna ou externa com princípios, com fórmulas, com métodos, com Katis, existe uma movimentação da energia interna usando os 5 elementos. Isso é básico de ensinamento marcial. De qualquer linhagem que trabalhe também a parte interna. Né? Porque uma linhagem externa, completamente externa, vamos pegar, por exemplo... Não vou citar o nome aqui não, senão fica meio complicado. Né? Vai que alguém vai achar que eu estou falando besteira. Mas vamos pegar uma arte que só seja para porradaria. Né? A pessoa só vai lá para bater. Ela calege o corpo por atrito, né? Por porrada mesmo. Isso não tem um trabalho interno. As práticas internas, dentro de linhas marciais, elas confluem. Depende da ramificação. Então, por exemplo, você tem Qigong marcial, Qigong médico, Qigong de um monte de coisa. Eu aprendi vários estilos e tenho hoje, pratico e ensino essas coisas. Pô, foi 20 anos que eu pratico, né? Acho que eu tenho que saber alguma coisinha, só nessa vida. Então, alguma coisinha eu acho que eu aprendi, e o que eu aprendi é o que eu transmito. Simples. Eu ensino essa parte de Qigong, de alquimia interna, que tem um monte de técnicas, inclusive técnicas de yoga, sem fazer salada de fruta, porque cada coisa tem o seu pilar. Então, quando a gente vai estudando, vai se aprofundando, não tem como ensinar. Então, qual que é a diferença da coisa toda para o pessoal aí que perguntou? Na verdade, a diferença é da cultura, da tradição e a forma de ensinar, a forma de passar. Porque a gente tem que tomar cuidado com salada de fruta, né? Misturar feijoada, jaca, maionese, sorvete, tudo não é uma coisa. Porque de repente dá indigestão na pessoa. Então, o que a gente tem que entender primeiro são todos os pilares de cada tradição que a gente vai praticar. Por exemplo, eu pratiquei muita coisa e me dediquei a poucas. Porque você tem que se dedicar profundamente e não dá para ser para todas. Não sei lá, quantas linhagens que eu já pratiquei, quantas iniciações eu recebi. Isso tudo não serve para muita coisa. Inclusive eu coloquei até um texto hoje lá no grupo lá do Telegram, que chama Nomes Vazios, que é do Rinzai, o mestre Rinzai. Tem lá no meu canal no Telegram, chama Torta Cósmica, postei lá dentro também. Na verdade eu repostei esse texto várias vezes. Ele fala que tudo é mutável e aí ele explica um monte de coisa. Na verdade é a mesma coisa que eu aprendi em todas as linhagens que foram sérias, né? Que tem as linhagens que são fakes, são cópias, ou o pessoal começa a tirar o essencial dentro da prática e deixar só aquilo que quer. Ou porque não conseguiu praticar, ou porque não conseguiu realizar, e tudo bem.
É a mesma coisa que uma pessoa aprendeu até a quinta série, outra aprendeu até a oitava, eu não sei como é que está hoje, mas na parte escolar. Outra foi até a faculdade, outra fez pós-graduação, que vai ter ali mais ferramenta. Como a pessoa vai utilizar essa ferramenta não a torna melhor ou pior. Então, seja fazendo Tai Chi com alguma coisa, Tai Chi, a grosso modo, é uma arte marcial que hoje é voltada para a saúde. Sim, inclusive eu sou professor de marinhagem também, mas não dou aula disso. Não é meu foco. Mas sim, tem muitas linhagens e cada uma a gente tem que entender que foi modificada ao longo do tempo, tem que buscar a origem, a raiz do que você praticar. É a mesma coisa que praticar um Shin, um Bagua, enfim, tem um monte de técnicas aí. Eu não vou entrar nessa parte marcial porque tem pessoas mais competentes do que eu, né? Então aqui, só resumindo a história, a diferença é essa. Qigong não tem a ver com arte marcial especificamente, mas vai estar dentro da arte marcial. Porque se você praticar Tai Chi, você vai praticar Qigong. Então não tem muito o que fazer, só que vai praticar a parte marcial. Não vai praticar a parte para alquimia, não vai praticar a parte médica. Aí depende da tradição, depende da ramificação. Não tem uma coisa igual. Então essa foi a primeira aí, respondendo de trás para frente para quem tinha perguntado. A outra coisa é sobre o meu processo, porque às vezes eu comento algumas coisas aqui e eu tomo porrada por dois motivos, né? Ou porque eu me exponho ou porque eu não me exponho. O que eu exponho aqui, gente, eu sou macaco velho, né? Eu já passei dos 40. Então o que eu exponho aqui não é coisas que vão me prejudicar, eu não exponho a minha vida. O que eu exponho são alguns momentos, algumas passagens, que de repente se a pessoa está sofrendo ou sofreu por alguma coisa parecida, possa ajudar de alguma forma. E aí cabe o bom senso da pessoa avaliar. E entender que eu não sou dono da verdade, eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta. Na verdade, eu sou um empresário, trabalho em empresa como muita gente trabalha, e no meu tempo vago tento fazer algumas coisas que sejam úteis. Ensinar o que eu sei, dentro daquilo que eu pratico, e não que eu falo que eu pratico, que eu realmente pratico. Então eu faço minha prática todos os dias na minha casa, e tentar ajudar nos locais que eu posso, aí, da maneira como me cabe. Isso é uma opção minha, né? Então a gente tem que ter o aceio, se resguardar sim, e cada vez mais a gente vê aí que a internet está complicada, né? Então a gente tem que se resguardar até certo ponto, mas hoje em dia a gente tem um recurso que é bem legal, que é poder conversar aqui, trocar ideia, gravar vídeo, e se a gente se expõe um pouquinho e isso for útil, como muita gente já me deu retorno, que foi útil algumas coisas que eu falei, não me valorizo por causa disso, então não vou ser arrogante a esse ponto, mas é legal você ver uma pessoa que de repente não está legal, que você dá uma dica aqui, fala alguma coisinha, a pessoa consegue sair de algum sofrimento, mesmo que seja mão encravada, né? Às vezes está com um soluço, viu lá, gravar soluço, tomar água de ponta cabeça resolve. Sim, às vezes para a pessoa resolve. E se ela fizer, vai funcionar e tá bom. Então é um pouquinho da... Ah, foi você, meu Roger, beleza. Então tá respondido o que você tinha perguntado. Não precisa de agradecer não, tá de boa. Então é mais ou menos assim, a gente tenta passar um pouco do que sabe. O que eu exponho, às vezes, a meu respeito, não é para criticar ninguém. Pelo contrário, às vezes, se uma pessoa da minha família, por exemplo, for escutar o que eu estou falando aqui e falar, ele nem aparece aqui na minha casa, faz anos que não fala comigo, ou está arrogante, quer dizer, cria uma série de suposições, às vezes nem sabe, né? As coisas estão acontecendo na minha vida também. A vida vai mudando. Eu postei um texto em 2009, aí depois eu postei em 2014, hoje repostei de novo, está lá no Facebook. É um texto que eu dei um relato ali bem sincero sobre algumas coisas que eu passei lá naquela época, né? Foram grandes saltos que eu tive ao longo do tempo, como todo mundo tem. Isso não é mérito de ninguém. E eu não entendo até hoje porque as pessoas acham que iluminação ou despertar de iluminação é você ver espírito ou falar com espírito. Eu já falei, não é isso. Nunca foi. Quando a gente pega os ensinamentos, os tratados lá de trás e os exemplos de vida de todos os mestres, que inclusive todos já morreram, né? Não importa se iluminados ou não, mas o corpo pereceu. Seja aqui ou em qualquer dimensão, o corpo é perecível, em qualquer estado é perecível. A única coisa que não é perecível é a própria unidade que gera todas as coisas e é todas as coisas. É o tudo e o nada ao mesmo tempo. Fora isso, não existe perfeição. Então, desde a infância, todo mundo que encarna aqui, seja um Jesus de Nazaré até se tornar um Cristo, ou um Siddhartha Gautama até se tornar um Buda, ou Lao Tse, que nasceu com outro nome até adquirir o nome de Lao Tse, assim sucessivamente, todos esses grandes mestres que ensinaram alguma coisa, são tão valiosos quanto qualquer pessoa que gravar alguma coisa aqui na internet que for útil para alguém, tirar alguém do sofrimento. Então, a iluminação verdadeira que a gente vê na Terra hoje, quando a pessoa tem um estado de compaixão, de primeiro entender que aqui tudo é mutável e que todo dia vai ter alguma coisa que vai deixar a gente puto ou feliz e que as duas coisas são mutáveis e não vão durar para sempre. Então, quem chegar ao extremo da felicidade também tem a mesma possibilidade de chegar ao extremo da tristeza. Simples assim. Porque é a dualidade da própria mente, a dualidade da matéria, né? É a forma das coisas se reequilibrarem, de se reciclarem.
Por isso que a gente fala de trindade. Então, o meu caminho, as coisas que eu falo aqui, é o meu. Como é que eu posso falar do caminho de alguém, né? Não dá certo. E para que eu vou ficar inventando? Então, resumidamente, o que eu posso falar antes de eu sair aqui rapidinho, é assim, primeiro, não acreditem no que eu estou falando. Segundo, até eu acho que eu sou meio doido de vez em quando, né? Tem uns parafusinhos meio soltos aqui, deve ter alguma coisa meio solta. Mas pelo menos por enquanto eu consigo dirigir, escrever, falar, trabalhar, né? Então, se tiver uns parafusinhos soltos, por enquanto não estou prejudicando ninguém. Então, dentro do que eu falo, que eu não sou mestre nem guru de ninguém, não sou, e muito menos dono da verdade, justamente porque o que eu falo aqui tem certo peso, porque é aberto ao público. Só que o único peso que eu quero colocar é sobre ninguém. Porque eu não quero colocar peso sobre nada, principalmente espiritualmente, porque eu não sou dono da verdade. Tem pessoas muito melhores do que eu aí, explicando e conversando sobre isso, só cada um ir por afinidade. Mas quando a gente fala de energia e de espiritualidade, a gente tem fases da vida. Por isso que eu falei, algumas pessoas que me conhecem há muito tempo atrás, com base no texto que eu escrevi lá, se me conheceram há 20 anos atrás, vai falar que estou falando besteira aqui, que eu não tenho nada a ver com isso. Quem me conheceu há 30 ou 40 anos atrás é a mesma coisa. Quem me conheceu em vidas passadas e lembra é a mesma coisa. Quem me conhece fora do corpo é a mesma coisa. O que eu posso provar disso? Do que eu falar espiritualmente? Eu não posso. E aí que está o negócio da coisa, né? Quando a gente fala um pouquinho de espiritualidade, o que a gente percebe, ou acha que vê, ou acha que escuta, ou acha que incorpora, ou acha que sabe, a não ser que a gente consiga provar, é uma exposição desnecessária. E aí é onde a gente dá uma porrada à toa, né? Que a gente passa a ser julgado, criticado, ou alguém acha que a gente é bom, ou acha que é ruim. E aí fica aquela coisa que, olha, na boa, pelo que eu vou explicar aqui agora, já não tem nem idade nem mais tempo para isso. Então vamos imaginar que a gente soubesse quando vai morrer. Para resumir a história, vamos imaginar que eu já soubesse a data exata que eu vou morrer. Aqui na Terra, esse corpo, tá? Porque eu não morro. Nem ninguém morre, né? A consciência não morre. É só o corpo físico que morre. Isso é básico de qualquer tradição. Independente de a gente criticar, praticando, pelo menos uma projeção astral você vai ter, no mínimo. Qualquer praticante que está se desenvolvendo, buscando, em algum momento acontece. Porque não sou eu que estou falando, né? Tem pessoas que peguem o material do Wagner Borges, Valdo Vieira. Eu posso estar em autores aqui que falam só de projeção astral, que tem centenas de relatos pelo mundo, e a maior parte aqui, se eu pedir para dar sim aqui, pelo menos, sei lá, que tem aqui 19, 17 pessoas escutando agora ao vivo, vamos pegar acho que de 200 pessoas que estivessem aqui, pelo menos umas 2, 3 já tiver projeção astral consciente. Então, não é uma coisa da gente acreditar ou não, é um fato que existe a possibilidade que a gente tem que praticar o que para acontecer. Então, iluminação não tem a ver com essa questão da gente se tornar melhor do que alguém, ou ver espírito, conversar com espírito. No começo, quando eu comecei a praticar as coisas, e eu comecei a praticar um pouquinho, melhor com 19, 20 anos ali, que eu fiquei morando fora da cidade que eu moro, então eu fiquei 2 anos trabalhando no Rio de Janeiro, na capital, e ali eu tive acesso a muito material que eu não tinha. Só que naquela época, eu vou falar assim, eu era muito inocentão, sabe aqueles capiauzão de cidade de interior, então não entendia muita coisa dos trem, ia mais por interesse, para poder entender o que era possível ou não, porque eu já tinha ouvido falar dessas coisas. Então as minhas experiências, assim, que eu posso falar, quando eu era criança, se eu via coisa, via, e me cagava de medo. Então, para quem não me conheceu naquela época, às vezes eu via. Mas como é que uma criança fala para um adulto na década de 80 que está vendo de repente um espírito, que às vezes não é nem na forma humana? Passa por incrédulo isso, né? Então a gente passa um tempo ali tentando entender algumas coisas. Eu sempre tive apoio dos meus pais, isso daí não tem nada que falar, não. Eu nunca fui criticado por nada, pelo contrário, eu fui criado da melhor maneira possível. Eu nunca fui rico, mas fui criado muito bem em relação à conduta de algumas coisas, né? E principalmente respeito. Porque isso daí na minha época, pelo menos, não sei como é que está hoje em dia as coisas, mas nossos pais só olhavam assim, não precisava nem de encostar a mão, né? Só olhava já era suficiente. A minha orelha às vezes era arrastada, mas vamos dizer assim, só olhava já era suficiente. Não com agressão, mas para que a gente entendesse a responsabilidade que a gente tem sobre a vida. Estou explicando isso por quê? Espiritualidade começa por aí, porque eu já falei, respeito. Então, independente de eu ter visto coisas ou não, durante a maior parte da minha vida eu não vi nada de espiritualidade, de espírito, dessas coisas. Mas eu tive muita prova disso na vida, porque eu sempre pedi prova das coisas, né? Eu tenho muito pé no chão. Até quando eu bato papo com o Rodrigo e outros amigos aí, o pessoal que a gente conversa muito disso de vez em quando, fala, pô, eu tenho um pé no chão fodido, porque se eu tirar o pé do chão, dá merda. Simples assim. No mundo espiritual, quem não tem um pé no chão se ferra. Porque vai ser humilhado, vai ser maltratado e no final das contas só sobe ingratidão. Nada além disso. Porque assim que a gente é usado, assim que as pessoas já tiraram o que quiseram, gospe.
E você tem que entender que isso é natural, vai continuar a acontecer a vida inteira. Com todo mundo que lidar com isso, um terapeuta, um pai de santo, um instrutor, um professor, em algum momento alguém não vai gostar de alguma coisa que a pessoa vai falar e vai humilhar e vai maltratar. Agora, é tudo a gente pensar no objetivo, né? Do porquê a gente está fazendo, do porquê a gente está fazendo o que está fazendo. Falhou os negócios aqui, eu achei que tivesse caído a conexão. Então a gente tem que ter responsabilidade e confiança na gente. Porque confiança nas pessoas, a gente sempre tem que ter uma pontinha de dúvida. É igual que eu estou falando aqui, ponha pelo menos um pontão de dúvida, né? Se faz sentido ou não. Senão não tem porquê. Então, da minha trajetória, eu vi algumas coisas sim. Hoje eu entendo quem são, quem eram esses seres. Não cabe aqui dizer. Então, a galera que gosta de mexer com siriano, arquiteturano, essas coisas, tinha relação com isso sim, mas na época eu não fazia nem ideia dessa estranha. Não sabia nem o que era isso. Então, como é que eu ia entender uma coisa que eu não sabia e que as pessoas ao meu redor não tinham nem como saber, porque não era da cultura daquela época. Então, muita coisa que a gente passa na vida, e eu falo isso principalmente para quem tem filho, e tem amigos meus muito queridos que têm filho e que estão se desenvolvendo em algum momento, muitos são parecidos comigo em algumas coisas. Se acontecer, não descredibilizem. Não fala que a pessoa está louca, que está viajando, que tem terapeuta ou põe no manicômio. Às vezes alguma coisa que está ativando ali na pessoa, só tem que ter os pés no chão nessa hora, para que isso seja provado. Não dá para provar espírito, né? Assim como não dá para a gente provar um pensamento. O pensamento está dentro da sua cabeça, está dentro do seu cérebro. Se a gente se projeta no corpo astral, está onde então? Porque o cérebro fica aqui no físico, né? Então, quando a gente pensa em informação, isso não tem a ver com iluminação, não tem a ver com desenvolvimento. Pelo menos na minha visão, de novo, não sou dono da verdade. Então, espiritualmente, sempre que a gente vai buscar ajuda, a gente tem que ter um pouco de humildade, e isso daí ao longo da vida a gente perde um pouco, né? E é normal, eu também tive meus caminhos ali de tropeços, de barrão. Por exemplo, quando eu era criança, de novo, não vou me expor mais do que eu necessito aqui para explicar o contexto da coisa, e eu tenho que sair daqui a pouco, então é resumido mesmo. A minha mãe teve câncer quando eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, então se tiver alguém da minha família escutando, eu não estou expondo nada aqui, pelo amor de Deus. É só para ajudar as pessoas que às vezes perguntam, porque muita gente vem com algumas coisas, questionamentos, que é difícil a gente abordar, né? Porque ou a gente já passou por alguma coisa parecida, ou a pessoa às vezes está sofrendo de alguma coisa e está buscando algum tipo de ajuda. Então quando a gente expõe aqui é para, de repente, servir de exemplo, que muita coisa espiritual não depende, elas acontecem e são provadas. É só a gente ter um pouquinho de boa vontade, né? Então minha mãe teve, quando ela era criança, câncer, ela já faleceu há muito tempo. Ela teve câncer durante 14 anos, mais ou menos. Mas o médico, quando foi diagnosticado nela, não tem problema nenhum com isso, tá, gente? Eu mexo com espiritualidade, ficar chorando porque alguém morreu não faz sentido nenhum pra mim. Pelo contrário, depois que morreu eu ainda fui fazer minhas coisas. Então eu não falo de espiritualidade, eu tento viver isso em mim, independente de julgamento, de crítica, de vaidade, essa porra toda. Eu vivo isso. Quem me conhece pessoalmente, acompanha a minha vida pelo menos 15, 20 anos, sabe bem o que eu tô falando. Então, quando eu tava lá, que era criança, que eu vi isso acontecer, foi 14 anos, só que o médico tinha dado, se não me falha a memória, acho que 6 meses de vida mesmo. E foi 14 anos. Minha mãe tinha desenvolvimento em algumas coisas, mas naquela época não tinha tanto recurso assim, de coisas materiais que a gente tem hoje na internet, né? Nem telefone não tinha, né? Você conseguir conectar com alguma coisa era difícil, era por carta, orelhão, que era o celular coletivo da época, né? Já ouviram falar de orelhão? Não, a molecada nem sabe o que é isso. Apesar que ainda existe hoje em dia algumas coisas nesse sentido, né? Mas não fugindo do assunto aqui. Então ela teve câncer durante 14 anos, mas buscou ajuda, não só física. Ela fez tudo o que tinha que fazer, com médico, cirurgia, coisa toda. Mas foi buscar ajuda espiritual também. Então os 6 meses que deram fisicamente que era para estar morta, virou 14 anos. Então entre altos e baixos, ela passou pelo que ela tinha que passar da melhor forma possível. Foi um aprendizado para mim, claro, que eu vi isso acontecer. Então eu vi de perto, né, com a minha mãe. E com outras pessoas da minha família. Meu pai teve câncer, ele morreu de câncer também. Então, ambos os meus pais morreram de câncer. Então, eu tive um aprendizado bom sobre isso. Não tem problema nenhum. Ai, tadinho do Terry. Não tem problema com isso, já falei. Eu sei bem o porquê disso hoje. Não porque eu acho. Não é achismo. E não é uma aceitação cega, não. Então, o que eu estava falando é como eu vi isso passar ao longo desses 14 anos que ela buscava. Ela buscou muito ajuda espiritual, então em centro espírita, foi procurar muita coisa. Foi se desenvolvendo o que buscava, só que para ela, junto com as pessoas que acompanhavam na época, teve muito aprendizado. E isso é bem legal. Porque quer não, mesmo a gente sendo criança, pré-adolescente, a gente acaba percebendo muita coisa. E a primeira vez que eu vi uma médium incorporada, independente de quem foi,
Se tiver uma pessoa da minha família que ouvindo vai lembrar bem dessa cena, né? Eu era bem criancinha, devia ter o quê? Entre 5 e 7 anos. Tinha uma médica, ela incorporou e estava conversando com uma pessoa da minha família. E eu lá quietinho, né? Você fica na dúvida se essas coisas existem, né? Você vê uma pessoa de olho fechado, essas coisas existem. E eu era meio atentado, acho que desde cedo. Porque como eu percebi algumas coisas, a primeira questão que eu fiz, né? Eu falei, se essas coisas existem mesmo, vai ler minha mente. Vai saber de onde eu tirei isso, né? Algum desenho da época lá. Não faz muito sentido. Eu perguntei mentalmente, o que eu vim fazer aqui na Terra? Foi essa a minha pergunta. A primeira pergunta que eu fiz com o espírito de forma consciente quando eu era criança. O que eu vim fazer aqui na Terra? Só que eu perguntei mentalmente, eu duvidei que vai responder. Não sei o que. Não sei o que eu pensei na minha cabeça na época. Eu lembro direitinho a cena, onde estava certinho na minha cabeça. Eu perguntei. A resposta foi verbalmente. Então olhou para mim de olho fechado, a médium que estava incorporada, olhou para mim de olho fechado e falou, não está na hora de você saber. Você é criança, vai falar o quê, né? Você fica putinho ali, mas toca o barco. E dali para frente aconteceram uma série de coisas que eu não vou relatar aqui, que são pessoais minhas mesmo, para mim poder entender algumas coisas. Isso torna alguém melhor do que alguém? Não. Isso ferra muito a vida de alguém? Também não. Depende de como a gente conduz. Então, por exemplo, da minha família eu tive apoio para tudo. Mas na época não se conversava muito essas coisas de mediunidade, espiritualidade. Eu era pessoa mais velha só. Galerinha ali, na minha adolescência, a maior parte do tempo, acabou essa parte. Não tinha mais contato com nada, não queria nem saber de nada disso. Porque eu saí de um magrelinho por um gordo de 98 quilos na adolescência. Então, é umas coisas que a gente vai passando para poder entender. Quem também passou por muita coisa foram outras pessoas da minha família, né? Então, cada um foi se desenvolvendo naquilo que coube. Como eu sempre gostei dessas partes espiritual, não sei o que lá, mesmo na parte da adolescência, eu não ter buscado tanto, eu fui buscar outras coisas. Então, eu estudei um monte de estilo de arte marcial, mas não parava em nenhuma, porque eu não achava a parte interna. Eu queria muito desenvolver a parte interna, mas eu não sabia o que era isso na época. Eu fazia algumas posturas na escolinha, eu estudava na escola municipal. Eu fazia postura, às vezes com as pernas, alguma coisa, mesmo na época eu era gordo, que eu falava, não é possível, né? Hoje eu entendo muita coisa, essas coisas, mas você fala para os outros, de novo, é julgamento, é crítica, é vaidade, é a sanhaca toda. E já falei, né, a mesma coisa. Eu vi minha mãe morrer de câncer durante 14 anos, depois meu pai, durante alguns anos, morreu recentemente, alguns anos atrás, já faz muito tempo. Vi minha avó morrer de câncer, e posso dar uma lista de coisas que eu fui vendo ao longo da minha vida, desde criança. Isso é um aprendizado bom, principalmente para ver se a gente está falando de espiritualidade ou se a gente está vivendo espiritualidade. Com a minha mãe, lógico, né, ela faleceu em 2004. Isso, faleceu em 2004. Então eu já estava ali com meus 20 e poucos anos. O tempo que eu fiquei na adolescência parado, quando eu comecei a trabalhar fora da minha cidade, eu comecei a achar muito material. Então eu fui estudar projeção astral, projeciologia, fui estudar parte de yoga, fui estudar um monte de coisa, comecei a praticar um monte de coisa. E na época era capialzão. Então a gente passa por fases na vida, né? A gente passa por situações. Na minha adolescência, foi aquela época mais de emburrado, não sei o que, era muito fechado. Eu sempre fui muito quieto, fui muito tímido. As coisas que eu comento aqui são coisas que não me importam, que alguém ache certo ou errado, que me critique. Eu fui fazer sexo bem tarde, acho que eu já tinha o quê? Uns 19, 20 anos de idade. Não tinha muito, não é que não tinha interesse, não tinha bastante interesse, mas não tinha lá muita, ou aparência ou agradava muita gente, né? E como eu era muito tímido, une útil e agradável. Eu era a melhor pessoa para viajar quando eu era adolescente. Ia mudo e voltar calado. Era quieto, era na minha, né? Quer fugir da vida, é triste. Não. Só que era uma outra época e muita coisa que eu fui desenvolver depois, foi necessário passar por certas coisas para que eu entendesse. Não tem mal ou bem. A questão é, a gente tem que aprender que a culpa sempre existe sobre o que a gente faz, porque a gente tem responsabilidade sobre os nossos atos. Quando a gente entende que a culpa a gente não tem que carregar, mas entender que ela existe, fica fácil, porque hoje em dia é modismo, né? Ninguém tem culpa de nada, porque ninguém pode ser culpado. Ninguém tem responsabilidade de nada, porque ninguém pode ser responsabilizado por nada. O que está fazendo encarnado então, né? Se é tão perfeito assim, não tem porque estar aqui. Se eu estou encarnado aqui, alguma coisa eu tenho que fazer. Não estou aqui de enfeite. O universo não cria nada de enfeite. Não tem um ditado que fala que não cai uma folha da árvore se não for necessário? É assim que funciona. Nem que for pela lei do que o pessoal chama de física, de espiritualidade, tudo tem a sua geometria e seu momento para acontecer. Então as coisas que a gente passa, depois que eu passei por uma série de coisas e comecei a me desenvolver, a trabalhar, a buscar esse tipo de coisa, quando eu estava morando no Rio de Janeiro na época, ali eu tive acesso a muito material, já estava com internet na época,
já tinha começado essas coisas, né? Tô falando de um tempo atrás, né? Não tinha internet na época não, você conseguia um livro na biblioteca, ou comprava em uma livraria, ou quando saía em banca de jornal, alguma coisa espiritualista, assim. Tinha acesso muito fácil às coisas não, e era muito elitizado também, né? Pra quem não tinha grana na época, conseguir uma coisa era muito difícil. Então a gente vai pescando. Na época tive muito acesso no Rio, ali estudei projeção, comecei a estudar yoga, aí comecei a estudar depois traduções de alguma coisa que o pessoal entende como alquimia hoje em dia, ocultismo, esoterismo, e foi deslanchando. Muita coisa eu pratico até hoje e a maior parte não. Só que eu nunca critico, né? Aquilo que eu falei em vídeos anteriores eu continuo falando. Não tem por que criticar nenhuma tradição. Porque mesmo as que me ensinaram coisas que não, hoje eu entendo que não são benéficas, para mim, é para mim. De repente para alguém vai ser. Então eu não critico. Tenho amigo em todas as tradições que eu tive acesso. De candomblé, a alquimia taoísta, a monge de montanha. Tenho amizade com todos. E alguns ficaram pelo caminho, não porque criaram inimizade. É que nem eu falo, né? Pessoas que estão no meu dia a dia sabem como eu sou hoje. Não sabem como eu fui no passado. Pessoas que me conheceram no passado sabem como eu fui no passado, não sabem como eu estou hoje. E é assim com qualquer um que está aqui. Como qualquer um que está me ouvindo aqui, não é diferente disso, né? A gente passa por momentos, por transições na vida, e isso é natural. Quando a gente começa a trabalhar com a espiritualidade, eu escutei uma frase que eu gosto muito. Está lá no Banda de Todos Nós, do Mate Silva, que, se não me engano... Bom, enfim, a frase é que no meio da espiritualidade, resumindo a história, só existe ingratidão. Isso é fato. Isso é fato. A maior parte das pessoas vem buscar na espiritualidade um conforto para o próprio ego. E é assim que escuta uma coisa que não gosta, fim da espiritualidade, fim da pessoa que falou, fim de tudo, né? Então sempre que a gente vai buscar alguma coisa espiritual, se tem alguma coisa que eu aprendi nesses 20 anos aí, que eu busco, eu estou com 42, comecei mais forte com 19, mais forte entre aspas, né? Entre idas e baixas ali, entre idas e vindas, do que sobrou hoje 20 anos. Então, que eu tento praticar alguma coisa. Se tem uma coisa que eu aprendi foi isso. Você vai buscar alguma coisa dentro da espiritualidade, seja alquímica, magista, esotérica, ocultismo, primeiro, tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade, porque pode dar uma merda grande. Pode dar uma merda muito grande. Se der uma merda muito grande, a ferida depois é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que é o respeito no caminho espiritual seu e das pessoas. Por isso que eu não critico ninguém. Eu acho que nenhum caminho é imutável, porque todas as tradições já morreram no passado e vão morrer no futuro de novo. Todas. Todos os mestres morreram, todos os Budas morreram, todos os Cristos morreram. Tudo que encarna morre, tudo que tem corpo perece. Não só o corpo físico, né? Então tudo é perecível, tudo é mutável. O que sobra é o ensinamento e a energia. A energia, a consciência, está no tempo e espaço. Então não pode ser mensurado, né? Se não pode ser mensurado, não cabe a gente aqui falar que isso não existe. Cabe a gente respeitar esses mestres, professores, guias que trazem esse ensinamento e que deixam aqui para a gente difundir. Todo mundo que pratica e que cultiva isso. Então a gente tem que ter responsabilidade sim. É que nem eu estava falando com a Grace agora há pouco, né? Qual que é a diferença? Vamos imaginar que ela estivesse muito puto com alguém. Qual que seria a diferença dela pegar e contratar alguém para matar uma pessoa e ela vai matar? A responsabilidade é dos dois. Só que o peso dela ainda é maior. O peso é dos dois. Então qualquer um que faz algo porque alguém mandou, física, energética, espiritual ou materialmente, tem responsabilidade sobre o que fez. Porque a ação foi sua, não foi da pessoa. Só que quem pede ou manda ou obriga a fazer é responsável direta, fisicamente, e indireta, e de certa forma até direta espiritualmente, dependendo da situação. Então aí responde em outros níveis também, né? Então a energia se move para buscar um equilíbrio entre as coisas. E não criar trauma nas coisas, não buscar desordem das coisas. O universo busca uma harmonia em si mesmo. Só que a gente fica identificado, né? A gente fica no apego, na necessidade de ter, de ser, de querer. Ah, eu quero ser siriano, eu quero ser arcturiano, eu quero ser não sei o que, eu quero ser não sei o que. Todo mundo quer ser alguma coisa, só que não quer estar aqui presente. E a hora que foi essa coisa? Vai fazer o quê? Sentar numa nave, sentar num planeta, sentar numa rede lá na Bahia para ficar tomando coco prânico? Eu não entendo muito esse raciocínio. Então tem muita gente que vem nessa coisa de iluminação buscando um estado de fuga. Isso é um fato, né? Então, do que eu aprendi da minha experiência, para quem pediu para mim comentar um pouquinho da minha trajetória, eu pratiquei um monte de estilo marcial, mas não parei nenhum.
que eu pratiquei mais tempo foram estilos internos e que eu pratico isso até hoje. Então, em 2009, comecei a praticar estilo interno e estou até hoje. Então, desde 2009, a parte marcial interna. Tai Chi, Bagua, Xin, essas coisas eu pratico até hoje. São artes marciais internas, mas não treino para combate. Não quero mais essa parte, não tenho porquê nessa vida fazer isso. Então, a parte de combate eu não treino mais, mesmo gostando. Eu tenho um amigo meu que é professor de Shaolin, o Everton. Ele tem uma academia, então ele ensina Shaolin Norte, ele ensina Wing Tsun, ele ensina Sandá, ele ensina um monte de coisa. Suai Jiao, essas coisas assim. Eu não pratico essas coisas com ele, a gente vai lá, a gente pratica arte interna junto. Então ele vai lá, me passa o que ele sabe de arte interna, de Tai Chi, Xin, essas coisas, mesmo já sabendo de outras linhagens. Quanto mais a gente agrega essas coisas, melhor. Então a gente troca figurinha de algumas coisas e vai se ajudando, né? Nem que fosse só conversando, às vezes, é fora do expediente que a gente fala. É legal a gente trocar figurinha com quem tem conhecimento também, porque a gente agrega mais coisas. Como eu não acreditei que ninguém tivesse toda a verdade, eu fui estudar um pouquinho de tudo que me apareceu, desde que não fizesse mal para os outros, né? Porque essa parte, como eu vi muita gente sofrer, e eu não fui o que mais vi na minha família, né? Eu falo assim, se teve alguém que ficou e que teve um puta coisa legal, que foi assim, que fez mesmo, que segurou uma onda legal, foi minha irmã. Por exemplo, eu não tenho contato com muita gente da minha família hoje em dia, quase ninguém. Porque o ritmo de vida que eu levo é caótico, vamos dizer assim, né? Não desgovernado, não caos no sentido do governo. Mas, assim, sobra muito pouco tempo e é isso que eu faço. Gravo um videozinho quando dá tempo aqui e entre uma coisa e outra. Eu tenho que sair agora daqui, acho que 2 minutos. Então a gente vai fazendo o que dá para fazer. Mas tem muita gente que passou por situações em que conseguiu segurar a onda e cumprir o papel que tem que cumprir aqui, sem nunca ter falado de espiritualidade. Eu vi isso com muita gente, tanto da minha família como de todo mundo hoje que eu acompanho. Porque dentro das coisas que eu ensino, eu comecei a dar aula dessa parte interna em 2009. Foi quando eu já tinha a outorga, né, de algumas traduções para transmitir algumas coisas. Só que ali eu comecei a dar aula, falava, tentava fazer grupo gratuito, aberto ao público. Não tinha internet na época para difundir esse tipo de coisa, de gravar vídeo e tudo. Eu, pelo menos, não tinha. Eu não gravava nada nesse sentido. Muito pouca coisa eu escrevia só. E dava aula presencial em algumas escolas de yoga, às vezes em centro espírita, que muita gente da minha família é também espírita. Então, 50% da minha família é espírita. Então, quer que não, sempre estive envolvido no meio. E ali fui começando a dar aula de uma coisa, só parava, voltava. E depois, né, teve uma época que eu conheci uma pessoinha que mudou bastante coisa, e depois que eu conheci essa pessoa, mudou tudo. Então aí, em vez de eu virar monge, que eu ia embora, eu ia ser monge, na verdade, que entre a minha ex-namorada e minha esposa, eu fiquei 3 anos, mais ou menos, só praticando. Não tive outros relacionamentos. Então, entre um relacionamento e o atual, que já está há mais de 15 anos, então depois eu casei e aí teve essa mudança, eu ia ser monge, eu ia embora, porque eu não aceitava mais, já estava praticando um bom tempo, eu tinha sido iniciado em algumas traduções, e eu resolvi ir para as montanhas, então eu ia mudar mesmo, ia sair fora do Brasil, já estava tudo certo. Só que daí é que eu falo, né? Quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que estar pronto para receber. Aí eu fiz uma jogada simples, né? Como eu já praticava bastante coisa, acumulei energia, 3 anos acumulando energia, vocês têm noção, que é só acumulando, depois de ter praticado bastante. Joguei a bolinha para cima e falei, ó, top, se tiver alguma coisa para me fazer aqui, beleza, do contrário, já estamos nos 45 do segundo tempo. Então eu já tinha me formado, já estava tudo certinho e ia embora. Porque só esse negócio de acordar, trabalhar, reproduzir, dormir, comer, não sei o que, e a satisfação final, uma cerveja no final de semana, não dou conta. Continuo trabalhando até hoje, continuo em empresa até hoje, gosto de tomar meu vinhozinho de vez em quando, uma cervejinha, comer uma pizza, com parcimônia. Tudo que é em excesso, tudo que é em exagero, não funciona. Eu fui 10 anos vegetariano, dentro desses 10, 5 anos vegano, pratiquei 5 anos de técnica de jejum, entre alimentação prânica, para no final das contas chegar a uma conclusão simples. Tempos da gente aprender coisas e depois que aprendeu, parar com essas coisas. Só que isso, cada um vai ter o seu. Não dá para a gente transferir isso. Mesmo em técnicas de hipnose, transferência de consciência, esse tipo de coisa, é muito difícil achar alguém que tem uma compatibilidade tamanha que você transfere consciência. Que esse é o supra-sumo, né? Quando a gente acha pessoas, a gente consegue entrar em estado alterado de consciência, você transfere a experiência. Os grandes mestres, né? Quando a gente recebe a outorga para transmitir tradição, existe uma transferência ali, que a gente chama de chave do Dharma. Depende da tradição, tá? Estou colocando aqui de forma mais alegórica, eu não vou entrar em termos aqui
que eu não posso entrar. Então, a gente recebe uma outorga espiritual para poder fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Então, quando a gente vai ganhando essas coisas, aí a gente pode ir transmitindo. De novo, responsabilidade e confiança, é só isso. Sem misticismo. Que eu posso morrer amanhã também, acabei de falar, né? Eu vi muita gente, e eu não estou me expondo, então quem quer me atacar fica à vontade. Eu não tenho medo disso, que nem o Chico falou, né? Imagina o Chico. Para mim, é o que eu falo, né? O Chico, do pessoal mais atual, é exemplo de vida. Imagina o quanto que ele não foi atacado. Imagina tantas pessoas que médicos hospitalares não são atacadas 24 horas por dia. Onde essas pessoas se aferram para poder fazer o que tem que fazer em larga escala? Ensinar no próprio coração e no ensinamento do que estão recebendo. E na própria proteção espiritual para poder fazer o que está fazendo. Então, medo de espírito, medo de ataque espiritual, é só quando a pessoa está com o rabo muito preso. Então, o que eu escrevi naquele texto, resumindo a história toda, e para quem também passou pergunta, mais o pessoal do grupo lá, sempre que a gente vai buscar ajuda espiritual, a gente tem que confiar na pessoa, mas nunca de forma cega, porque todo mundo é passivo de erro. Todo mundo, eu e qualquer pessoa. Se alguém aqui na Terra conhecer alguém perfeito, me apresenta para mim poder ir lá e aprender um pouquinho de alguma coisa nova. Porque eu até hoje não conheci ninguém perfeito ou que tivesse acertado a vida inteira. E cada pessoa vai passar por uma fase da vida. Agora, quem busca ajuda espiritual é porque está sofrendo ou quer se desenvolver. Se quer se desenvolver, existe respeito já. Agora, se está em sofrimento, com dor, com alguma coisa no corpo, tem que aprender a baixar a cabeça. Sem humildade, como é que é receber ajuda de alguma coisa se não aprendeu nem a ouvir? Então, sem respeito, não tem jeito. E uma coisa que eu aprendi sobre exposição. Eu tomei muita, só um segundo, por favor. Eu vou precisar de sair mesmo, mas enfim. Eu tomei muita porrada das entidades, que o pessoal chama de entidade, né? São pessoas desencarnadas. Cada um dá um título que quer para isso. Então, qualquer mestre que desencarnou, seja aqui, ou qualquer outro planeta, ou qualquer dimensão que tenha afinidade com a gente, e está fora do corpo, para a gente é espírito, né? Então, tudo é espírito. Espírito é unidade. Então, eu tomei muita pancada pelas coisas que eu falava e pelas coisas que eu não falava. Isso em tudo quanto é lugar, tá? Não foi só escutando de entidade, não. Até de pessoas mesmo. Falaram, você se expõe demais ou você fala demais. Aí depois, você fala de menos, não sei o que. Hoje em dia eu entendo um pouco mais porque eu tomei pancada naquela época. Que às vezes essa confiança faz com que a gente fale muito mais do que algumas pessoas, de repente, vão acreditar ou vão querer entender, porque elas não estão passando pela mesma coisa que você está. Simples assim. Então, a questão da exposição espiritual, para quem aí é mestre, professor também, eu acredito que quem questionou isso lá no Instagram foi um professor, o que eu posso responder, não vou citar o nome dele, né? Porque uma conversa ali mais fechadinha que ele passou para mim, explicando algumas coisas da situação dele. Assim, você como professor, ou qualquer outro professor ou professora que esteja aqui, a gente como professor de qualquer coisa, a gente sempre é professor de alguma coisa, seja um pai de um filho de um pai, em casa, com um avô, com uma avó, com qualquer coisa. Então sempre tem alguém ensinando a gente alguma coisa. Mestria ou mestre é professor, então isso significa isso. Guru é a mesma coisa. Então os títulos, a gente não precisa se preocupar, tem a ver com a pessoa, não é com a roupa que ela veste, não é com nada disso não. É o quanto aquela pessoa consegue ser humana, que é o que está mais difícil hoje em dia, né? Então quando a gente passa por certas experiências na vida, se eu tivesse escutado tudo que eu escutei desde criança, de espíritos, encarnados e desencarnados, ou através de médios, ou até em terreiro sendo espírita, muita coisa que eu escutei, se eu tivesse seguido, eu estava ferrado. Sendo sincero. Porque a gente sabe que médium é só um intermediário de coisas boas ou ruins. Muita coisa que foi me dita, que eu escuto tudo, eu não duvido de nada. Eu não vou parar na frente de alguém que estiver falando alguma coisa para mim espiritualmente e vou duvidar da pessoa. Nunca, em hipótese alguma. Porque assim que a gente duvida, a gente está desacreditando da gente. Se a pessoa está mentindo para a gente, ou ela está falsificando, ou ela está iludindo, ou ela está fingindo que está incorporando, ou ela está fingindo que está canalizando, psicografando, isso é um problema dela, não é meu. Se me passou uma informação que é útil, nem que for para alegrar meu ego, que bom, né? Que bom. Eu escutei um tempo atrás uma coisa que eu achei bem legal, não sei quem falou isso. Assisti alguma coisa que o cara está falando. Não fala mal das pessoas pela frente, pelas costas, pela frente não, que isso daí é muito feio. Ele estava falando isso, né? E realmente faz sentido, né? Quando a gente fala mal da pessoa pela frente é muito feio. Na frente dos outros, né? É uma coisa muito escrota isso.
Uma coisa muito perversa. Eu, lógico, eu já devo ter feito isso na vida várias vezes, né? Devo ter feito mesmo, principalmente no meio empresarial. Devo ter exposto já, porque eu já fui cabeçudo na vida, né? Todo mundo é em algum momento. E quando eu trabalhei pesado mesmo, antes de eu conhecer o que eu conheço hoje, eu era, ó, meio que aquele metalzão que serrava todo mundo no meio, né? Porque é a forma que eu me criei, as traduções que eu pratiquei, eu fui me tornando assim. Hoje em dia não, claro, né? Faz muito tempo isso, mas já fui bem reto mesmo, né? Porque os meus professores que foram mais impositivos me deram muito resultado. Então, quando eu comecei a ensinar, eu achava que com as pessoas de maneira geral dava para chegar mais na chincha que aguentar o tranco. Não aguento. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque como eu vivi muito dentro de tradição oriental, é cultura oriental assim. É só vocês olharem japonês, chinês, até hinduísta mesmo, praticando. Os caras têm uma disciplina muito forte, porque são cobrados em cima disso, porque eles estão dedicando a vida para poder realizar alguma coisa que para eles é sagrado. Assim como alguém vai dentro da Umbanda, do Candomblé, de qualquer lugar, e dedica a vida para realizar algo que para ele é sagrado. Então, para mim, a alquimia hoje, as coisas que eu pratico, ensino de prática interna, para mim é isso que é sagrado. Eu tenho que parar com tudo, é isso que eu fico, porque é o que mais deu resultado na minha vida, não quer dizer que vai dar para do outro. Eu preciso de sair agora, literalmente. Então, resumindo a história, a gente não pode se apegar à verdade dos outros e nem à nossa, porque ninguém é dono da verdade. A gente só vai passar por experiências na vida, isso é um fato. A questão do professor que perguntou as coisas ali, não se apegue aos seus professores ao jeito que eles eram. Eu tentei fazer isso e não deu certo. Quando eu comecei, tá lá atrás, não funciona tão bem. Então a gente tem que criar o nosso jeito, mas sem falsificar, sem perder a essência, sem perder o fundamento daquilo que aprendeu. Porque se perder o fundamento, se perder a raiz, é o que a gente vê, né? O pessoal criando alegoria para poder vender espiritualidade, aí é venda. E a maior parte que quer comprar espiritualidade nunca vai ter ouvido para ouvir. Vai ter só a orelha para escutar. Então, o ouvido para ouvir que a gente fala dentro de algumas coisas, quando a pessoa abaixa a cabeça, abre o coração e ela consegue receber o ensinamento. Ou aquilo que ela queira aprender em qualquer lugar. Seja escutando alguma coisa de um preto velho, ou de um caboclo dentro de um terreiro, seja escutando uma coisa de um sacerdote, de um monge, de um taoísta, de um alquimista, de um magista, ou do Zé das Couves no meio da roça. A importância do ensinamento para a pessoa é o que torna o ensinamento valioso. Não é a pessoa que está ensinando em si, pelo menos não deveria ser. Então, quando o ensinamento é mais importante do que quem ensina não precisa ser julgado, criticado, menosprezado, maltratado. Não, você escuta e absorve aquilo que é útil, o que não é, ignora. Então, quando a gente vai buscar ajuda, ensinamento ou prática espiritual, nariz em pé, arrogância, prepotência, disfarçada de bondade, não funciona. É melhor ser original. Então, é o falar pela frente, mas do jeito certo. E não pelas costas do jeito errado, porque daí é fácil, né? Então, resumindo a história aí, para quem perguntou essas coisinhas, dei mais uma colocada ali. O que eu ensino hoje é prática interna. Eu tenho formação em várias linhagens, fui iniciado em várias linhagens, mas não coloco título, eu não dou certificado para ninguém, não é essa a minha intenção. É filosofia de vida. E aí tem prática por dentro. Tem meditação, tem prática, é muito parecido com qualquer outra tradição. Só que eu parei de dar título para as coisas, simples assim. Então, o que eu ensino hoje é o que eu aprendi com meus professores, de todas as linhagens. Eu não faço paçoca de nada, porque não é o certo. O que eu ensino dentro do formulário que eu coloco tem por escrito. A única coisa que eu não fico falando lá dentro dessas técnicas é sobre extraterrestre, sobre nave, porque já tem um monte de gente que fala sobre isso que é mais competente do que eu. Então, quem gosta mais dessa parte de ET, de universo, de entender constelações, essa coisa toda, tem o Rodrigo lá, vira e mexe, põe as lives, faz as coisas aqui. Tem um material excelente, as palestras, os cursos dele. Tem um monte de mestre taoísta, alquimista, religioso ou não, que ensina um monte de coisa. Então tem que ir por identificação. Eu tenho amizade com vários hoje. Converso, pratico, até indico pessoas, ou às vezes recebo indicações. E assim a gente vai trocando figurinha. Com as pessoas que sobraram na minha vida, não tem competição. E as pessoas que não estão no meu dia a dia, eu peço desculpa por não conseguir estar no dia a dia de todo mundo, porque não dá. Eu trabalho o dia inteiro, eu acordo às 5h30 da manhã, agora eu tenho que sair, já estou atrasado. Tenho que buscar, vir para cá, arrumar as coisas e acordar amanhã de novo. E assim vai de segunda a sábado. Então não dá tempo de eu fazer tudo que eu gostaria. Mas conforme as coisas vão se ajeitando, a gente vai ficando mais velho, vai abrindo mais espaço, né? E as coisas vão fluindo melhor. Então acho que deu para esclarecer a diferença de Tai Chi, Qigong, essa coisa toda. E expliquei um pouquinho, pelo menos do que dá e do que eu posso explicar em relação a algumas coisas que eu passei na minha vida. E isso é só o que eu passei.
Então, se tudo que eu pratico hoje for para manter a minha saúde, eu já estou feliz. Porque ver espírito, canalizar, incorporar essas coisas, não é o que realiza ninguém. Isso são ferramentas de trabalho para a nossa consciência emancipar. Mas ela emancipa se a gente for pedreiro, marceneiro, padeiro, prostituta. Qualquer profissão é útil no mundo. E a nossa realização é sempre nossa, não é do outro. Por isso que Buda falava que tudo abaixo da iluminação é sofrimento. E por isso que nos panteões antigos se tinha iluminação desde assassino, bandido, até eruditos e monges, não sei o quê. Não é título que ilumina a pessoa, não é ver espírito. Eu conheço pessoas que veem espírito desde criança e estão com a vida tudo empaçocada. Não é quantidade de dinheiro, se a pessoa tem mais ou menos dinheiro. É o quanto ela consegue ter respeito pelas pessoas. É isso que mostra desenvolvimento de muita gente por aí. Está faltando gente humana. Porque espírito todo mundo é, mas está faltando gente humana de verdade, né? Que queira buscar realmente o conceito de sangue, ou de tribo, ou de comunidade como uma fraternidade. Disputa, ego e jogo sempre vai ter. Porque isso é da dualidade humana, é da nossa dualidade. Isso faz parte da vivência humana. Mas ao mesmo tempo, os grandes mestres deixaram ensinamentos, tinham que deixar. Cabe a gente se pautar mais pelo ensinamento do que ensinou, né? Beleza, pessoal? Um abraço, boa noite.